Boa noite. Boa noite a todos. Vamos para a nossa leitura bíblica de todas as noites. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos para o capítulo 16 do livro de João. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Está muito lento. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo 16 do livro de João. Vamos começar nossa leitura. Vamos lá. Falo essas coisas, Jesus está aqui falando para os discípulos. Desde uns 2 capítulos atrás, que Jesus está falando para os discípulos, certo? Está próximo da sua morte, próximo de acontecer tudo que vai acontecer com ele, e ele está falando aqui para os seus discípulos. Boa noite. Vamos começar a leitura. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Boa noite. Aqui Jesus está dizendo, boa noite. Aqui Jesus está dizendo que os discípulos serão expulsos da sinagoga, terão aqueles que vão querer matar os discípulos, e vão matar, porque nós sabemos que tem uns discípulos que morrem, pela palavra. Boa noite. Morrem por Jesus. Há pessoas que vão querer matar os discípulos achando que estão prestando culto a Deus, porque acham que os discípulos estão blasfemando, estão falando contra Deus, e vão querer matá-los. Aí Jesus diz: eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim, Isso daqui são os religiosos. Acham que já estão com Deus, A religiosidade deles está acima de tudo, mas eles, na verdade, não conhecem nem o Pai, nem Jesus. Mas eu estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Como a gente sempre vem ouvindo, Jesus dizer que está dizendo, para quando acontecer, os discípulos se lembrar que Jesus já tinha dito. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Aqui Jesus está dizendo, porque Jesus veio a esse mundo com um propósito. O propósito dele foi morrer pelos nossos pecados, morrer por nós. E ele está dizendo que é melhor que ele cumpra o seu propósito, que ele vá,
Porque ele vai, mas ele vai mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, né? Então, Jesus foi, subiu aos céus, mas ele enviou o Consolador, que habita dentro de cada um de nós. Quando ele vier, convencerá quando quem vier? O Espírito Santo, que quando Jesus subiu, o Espírito Santo veio. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, né? O Espírito Santo é quem convence as pessoas do seu pecado, de você não estar crendo em Jesus, não estar obedecendo a sua palavra. Quem convence não é ninguém, é o Espírito Santo. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, né? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, como eu já falei, da justiça, porque Jesus, ele sofreu uma injustiça por nós, né? Ele pagou o pecado sem ter pecado, né? Pagou pelos nossos pecados sem ter pecado. E do juízo, a questão aqui do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, ele já está condenado, né? Porque Deus, ele é um Deus eterno, ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E Satanás já foi julgado, mesmo que não tenha acontecido ainda a vinda de Jesus Cristo, mas o príncipe deste mundo já foi julgado. Misericórdia. Fechou aqui a Bíblia. Deixa eu abrir aqui. João 16. Estava lendo aqui. Vamos lá. O príncipe deste mundo já está julgado, né? Como eu terminei. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É o Espírito Santo quem nos ensina, quem nos corrige, né? Quem nos faz aprender. Então, o Espírito Santo, Jesus foi, subiu aos céus, mas deixou o Espírito Santo conosco. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco. Peraí, deixa eu ler aqui direito. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, né? Porque Jesus, aqui ele está prestes a ser crucificado, mas por um pouco não verei mais ele, né? Porque ele vai ser crucificado, mas por outro pouco verei de novo, porque Jesus vai voltar. Ele morreu, né? Ressuscitou, subiu aos céus, mas ele voltará. Então, por um pouco não me vereis, mas por um pouco me vereis novamente. Ele diz aqui: outra vez um pouco e ver-me-eis, né? Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: quem vem a ser isto que ele está nos dizendo? Que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Porque os discípulos não compreendiam, né? Não era o momento ainda de compreender o que Jesus estava dizendo. Então, eles ficaram se perguntando, eles não estavam compreendendo o que ele estava dizendo. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe perguntar, lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar.
um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo, né? Então, é como a morte de Jesus Cristo, né, como a dor de parto. Ela é uma dor que se transforma em alegria. Logo após a mulher dar a luz, é uma dor que se transforma em alegria. Então, Jesus, ele vai ser morto, crucificado, mas ele vai ressuscitar, né? Então, é uma dor que se transforma em alegria. Porque Jesus passou pela injustiça da morte, né? Mas ele ressuscitou. E a nossa alegria está em saber que Jesus ressuscitou, né? Que ele não está morto, que ele ressuscitou e vai voltar para levar, né, os seus escolhidos para a cidade que ele tem preparada para nós. Então, aí está a nossa alegria, né? Então, compara aqui com uma mulher que está prestes a dar a luz. Naquele momento de aflição, de tristeza, mas logo em seguida vem aquele momento de alegria que nem se lembra mais do que passou, né, do sofrimento. Assim também agora vocês estão tristes, que aqui Jesus estava falando para os discípulos, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. No caso aqui, Jesus está falando com os discípulos, porque Jesus ressuscitou e foi conviver ainda com os discípulos 40 dias, né? Com ele, 40 dias. E para nós, para a nossa vida, a nossa alegria é em saber que Jesus vive, que ele não está morto, né? E que vai voltar e que vai nos levar para morar com ele, para a vida eterna. Que esse mundo aqui é passageiro, então a nossa alegria é essa. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aqui Jesus diz que nós podemos pedir ao Pai qualquer coisa em nome de Jesus que ele nos concederá. Agora, esse qualquer coisa tem um porém, né? Não é tudo que o Pai nos concede, por quê? Porque se você está em Cristo, você tem que estar em Cristo, andando nos caminhos do Senhor, para entender que o seu pedido deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Porque se você não conhece Jesus, não conhece o Pai, não tem um relacionamento com Ele, né? Não tem uma intimidade com Deus e pede coisas que não é da vontade de Deus, Ele não vai lhe conceder, né? Tem que ser a sua vontade e a vontade de Deus deve estar alinhada. Se você tem uma comunhão com Deus, você sabe que a sua vontade está alinhada com a dele, né? E Deus não vai nos dar nada que nos prejudique, que nos faça mal. Porque ele sabe o melhor para a nossa vida. Boa noite. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Que Jesus está dizendo, né, que ele veio do Pai, porque nós temos 3 pessoas da Trindade: o Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Deus, né? Então, um Deus, o Deus Filho é o Deus Pai, porque tudo que o Deus Pai faz, o Deus Filho faz também, né? E o Espírito Santo também. Então, um só Deus e 3 pessoas da Trindade. Agora os seus discípulos disseram:
Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: Vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Porque quando Jesus ele é preso, né, e passa por todo o sofrimento de condenação, os discípulos têm medo, né, e saem de perto dele, não ficam perto de Jesus, têm medo de morrer também, né? Isso daqui serve é porque os discípulos aqui, Jesus, ele sempre vem dizendo o que ia acontecer com ele, vinha sempre avisando, vai acontecer isso, eu vou voltar para o Pai, para os discípulos não se escandalizarem quando acontecesse, né? Porque ele sempre ia avisando e avisando, porque os discípulos eram seres humanos igual nós, pecadores, falhos, tinham medo, né? Se desesperavam. Eles não eram pessoas diferentes de nós, não, era do mesmo jeito. E quando acontecesse as coisas com Jesus, eles não se escandalizar, não desanimar na fé. Por isso que Jesus vem sempre avisando o que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim, quando Jesus foi preso e condenado e passou por todo o sofrimento que ele passou, os discípulos ainda saíram de perto dele, né, se espalharam. E Jesus dizia isso também aqui, disse também: Eis que vem a hora, já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Então, nada que aconteceu é como pegou Jesus sem saber, né, de surpresa. Tudo Jesus sabia. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Porque nós já comentamos aqui nos outros capítulos que os discípulos, eles creram em Jesus, mas eles só se converteram verdadeiramente depois que Jesus ressuscitou. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, né? Aqui Jesus ele diz que nós passaremos por aflições nesse mundo, né? Mas que nós tendo fé em Jesus, entregando nossa vida a Ele, né? Porque Jesus venceu o mundo, então nós não seremos derrotados pelas aflições do mundo, né? Temos a certeza, mesmo passando por sofrimento aqui, mas nós temos certeza de quê? De que não estamos sozinhos, passando pelas lutas aqui nesse mundo, né? Pelo sofrimento. E temos outra certeza ainda, de que quando a gente morrer, nós temos um destino certo, que é a vida eterna. Que as coisas aqui desse mundo são passageiras, né? E que o importante é que após a nossa morte, nós temos a vida eterna. Mas para ter essa vida eterna, você tem que crer em Jesus Cristo, crer no seu sacrifício, falar para as pessoas, não, você não pode ser um discípulo de Jesus no secreto, só para você não. Ah, eu creio em Jesus e Ele é meu Salvador. Você tem que testemunhar para as pessoas essa sua decisão, né? Que Jesus é seu Salvador, o Senhor da sua vida. Então, nós passaremos por aflições, mas não estamos sozinhos. E se chegar o dia da nossa morte, temos a certeza da vida eterna, né? É isso que vale. Jesus, ele garante um destino para nós. Ele garante que ele veio a esse mundo com um propósito para garantir o nosso destino, né, que é a vida eterna. Então, é muito bom saber disso, que nós não estamos sozinhos nesse mundo difícil, nesse mundo que um dia nós estamos alegres, no outro dia triste, né? Cheio de desilusões, cheio de decepções, mas nós temos Jesus ao nosso lado. E que quando nós partirmos daqui, temos a vida eterna. Então, o que você quer, né?
da sua vida. Você quer morrer e não ter para onde ir, né? Vai pro sofrer o resto da sua vida, ou você quer ter um destino ao lado de Jesus, né? A escolha quem faz é você, o que você quer. E Jesus está pronto para lhe receber, né? Você só tem que o aceitar em sua vida como seu Senhor e Salvador. Só isso, nada mais. Ele não pede nada mais do que isso, né? Reconhecer o sacrifício que ele fez, a sua morte lá na cruz, crer nesse sacrifício, porque tem muitos que creem em Jesus Cristo, mas não como seu Senhor, como seu Salvador. Só acredita que Jesus veio no mundo, foi uma pessoa que sofreu e que morreu, né? Mas não é assim. Ele veio com um propósito, Jesus é Deus, veio com um propósito, ressuscitou, morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar, né? Nós temos que crer no sacrifício de Jesus, na sua ressurreição, e que ele vai voltar para nos buscar, certo? Então, nós fizemos a leitura do capítulo 16 do livro de João, e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui com o capítulo 17. Agradeço a Deus, né, por estarmos aqui nessa noite, por poder fazer uso da sua palavra. Que Ele nos dê uma boa noite, nos abençoe e nos dê amanhã um dia de paz na sua presença, né? Em nome de Jesus. Boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.